Meu nome é Ingrid, do Se Liga no Livro, e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E a resenha de hoje, vamos falar sobre o livro As Outras Pessoas. Gente, eu peguei esse livro emprestado na biblioteca aqui da minha cidade, mas eu pretendo fazer a compra dele para ter ele na minha estante, porque eu achei ele muito bonitinho. A pintura é trilateral na cor preta. Eu fiz até algumas marcações aqui, mas gente, pode ficar tranquilo que eu não rabisquei a página da biblioteca. São post-it também que não vai danificar a página. Inclusive, eu vou até mostrar aqui para vocês, para não vir ninguém fazendo comentário chato depois. Ó, calma lá, deixa eu segurar certinho aqui. Pera aí. Ó, viu só? Ele não danifica a página. Depois eu arrumo certinho aqui. Mas é só pra mostrar pra vocês, pra depois ninguém ficar com julgamentos, porque sempre tem um pra fazer julgamentos, né? Então eu pretendo comprar esse livro pra ter na minha estante, porque eu adorei o fato dele ser capa dura e essa pintura trilateral preta que eu me apaixonei. Fora o enredo, né, gente? Eu adorei o enredo. Gente, os capítulos são bem curtinhos. A autora é o primeiro contato que eu tenho com ela, então eu gostei bastante. Foi uma leitura que fluiu muito bem. Ela não fica enchendo muita linguiça com descrição de ambiente, de cenário, que, na minha opinião, deixa o livro muito cansativo. Por mais que o enredo seja perfeito, maravilhoso, começou a encher linguiça com descrição de ambiente, cenário, e pra mim já fica uma coisa chata de dar continuidade na leitura. Então, nesse livro, pelo menos esse livro dela, que é o primeiro contato que eu tenho, não tem essa, vamos dizer assim, essa encheção de linguiça, de cenário e ambiente. Gostei bastante. A cada capítulo, a gente vai conhecer um pouquinho de uma história. São 4 histórias que vão ser interligadas, e a cada capítulo a gente vai conhecer um pouquinho de cada história. E no finalzinho de cada capítulo, gente, fica aquele suspense, assim, que você fica na curiosidade de querer saber o que vai acontecer, sabe? Se você querer logo chegar na história daquele personagem para você conseguir entender o que está acontecendo. Você vai fazendo um quebra-cabeça na sua mente e lá no finalzinho você consegue juntar as peças. Eu gostei bastante. Então, falando um pouquinho das histórias, um resuminho bem breve aqui para vocês. Então, a gente vai conhecer na nossa primeira história o nosso protagonista, que é o Gabe. O Gabe, ele tá parado no trânsito, ele tá voltando para casa do trabalho. Depois vocês leiam o livro para entender o porquê da aspas no trabalho, tá? Que eu não vou dar spoiler. E ele começa a notar que na frente dele tem um carro velho, cheio de adesivos, e tem uma garotinha dentro desse carro que se parece muito com a filha dele. E de repente ela vira pra ele e fala, papai. Então ele começa a ficar desesperado, ele começa a ficar nervoso, porque aquela garotinha ele chamou ele de papai, e é muito parecida com a filha dele, ele não reconhece aquele carro, por que, que a filha dele tá dentro de um carro estranho? E o trânsito começa a andar, o carro começa a seguir o caminho, né, o trajeto, e ele começa a buzinar para esse carro, aí é onde o carro começa a correr, ele tenta alcançar o carro, ele não consegue alcançar, aí ele para num posto e faz a ligação para a casa dele de um telefone público, porque o celular dele descarregou, e quando a pessoa do outro lado atende a ligação, não é a esposa dele, é uma policial, uma delegada, alguma coisa assim, não lembro muito bem, e ele pergunta onde está a esposa, onde está a filha dele, temendo a resposta, mas a delegada, a policial, vamos dizer assim, pede para ele voltar logo para casa, porque aconteceu algo terrível, né, com a família dele. No caso, a esposa e a filha foram assassinadas. E apesar do sogro dele ter feito o reconhecimento dos corpos, né, da filha e da neta, o Gabe ele acredita que houve um engano, houve algum mal entendido, talvez o sogro dele tenha se confundido, que não era a filha dele, porque ele viu a filha dele dentro de um carro estranho, desconhecido, seguindo viagem pela rodovia, pela estrada, então não pode ser a filha dele. Mas no dia de fazer o reconhecimento, por algum motivo, que eu não vou dizer qual é, ele acaba não conseguindo ir fazer o reconhecimento dos corpos. E 3 anos se passam e ele continua na esperança de encontrar a filha dele. Ele começa a morar dentro de uma van, então ele fica fazendo viagens e viagens pela rodovia, pela estrada, na esperança, na expectativa de encontrar esse carro, né, para tentar achar a filha dele e provar para todo mundo que a filha dele está viva, apesar da polícia já ter arquivado o caso como encerrado. Então o Gabe ele fica morando na van e ele vai fazendo essas paradas de posto em posto para entregar panfletos com a foto da filha dele, escrito "Você me viu", e também para em algumas cafeterias de posto de conveniência para poder se alimentar. Do outro lado da história, a gente vai conhecer a Kate. A Kate ela é atendente em uma dessas cafeterias, né, que o Gabe faz as suas paradas para se alimentar e entregar os panfletos. A Kate ela também passou por um momento de luto, né, uma perda muito grande para ela, bastante significativa, que foi a morte do pai dela. O pai dela foi assassinado
Então ela começa a observar o Gabe, né? Ela começa a ver e se solidarizar com o sofrimento dele, né? Ela começa a fazer questionamentos se ele está ali num processo de negação, né, da morte da filha, ou se realmente ela está desaparecida e ele tem esperança de encontrar. Até onde vai a esperança dele, né? Ela começa a fazer essas observações em relação ao Gabe e de certa forma, lá na frente, a história dos dois vai se interligando. Então, a nossa terceira história, a gente vai conhecer a Fran e a Alice. A Alice é uma garotinha de quase 8 anos, que ela tem um problema muito sério com o sono. A qualquer momento, em qualquer lugar, ela simplesmente, do nada, ela se apaga, ela desmaia, ela cai no sono. E a Alice, ela tem muito medo de espelhos. E a Fran e essa garotinha, elas estão constantemente fugindo, né? Elas estão ali tentando sobreviver, então elas não têm uma morada fixa, porque elas sempre estão fugindo de alguém ou de algo, não sei, não vou falar, não vou dar spoiler, leiam para vocês entenderem. A nossa quarta história, a gente vai conhecer já no comecinho do livro, que se trata de uma garota, que ela está num estado vegetativo, ela está sobrevivendo através de aparelho hospitalar, e a gente vai entender lá na frente qual que é a ligação dela com o Gabe, qual que é a ligação dela com esses outros personagens, com essas outras histórias, como que vai ser feita essa interligação entre eles, por que que ela está naquele estado vegetativo, o que que aconteceu com ela, como aconteceu. Então é um livro assim que te prende a cada virada de capítulo, você fica naquela adrenalina, naquela curiosidade pra querer continuar lendo, sabe? Pra entender o que que vai acontecer a seguir com aquele personagem. Mais pra frente, lá pelo meio do livro, na metade do livro mais ou menos, a gente vai descobrir por que que se chama As Outras Pessoas. Gente, no livro ele tem um pouco assim de sobrenatural, né, na história. Eu achei desnecessário, pra falar bem a verdade, eu achei meio nada a ver. Eu acho que se a autora tivesse seguido um enredo só naquele suspense, aquele mistério, teria sido perfeito. Mas eu acho que essa questão do sobrenatural foi o que não fez com que eu avaliasse com 5 estrelinhas nas minhas leituras. Mas também não afetou muito na minha avaliação, não. Porque, apesar de eu não ter gostado desse ponto sobrenatural, o livro em si, o mistério, o suspense, foi perfeito pra mim. Então eu dei 4 estrelas e meia, eu acho que tá ótimo. Mas fica essa questão aí, né? Pra mim, foi a única coisinha, assim, o único pontinho que eu não gostei. Apesar de ser um livro de suspense, de mistério, é um livro que faz a gente refletir também na questão, assim, às vezes a gente acha que tragédia, coisa ruim, só acontece com os outros, que nunca vai acontecer com a gente. E não, a gente não é imune a isso, né? A gente está sujeito também a passar por alguma tragédia, acontecer alguma coisa ruim com a gente, na nossa vida. Então, muitas vezes a gente só entende isso quando vivencia na pele. Né? Então é um livro que faz a gente refletir nessa questão, né? De que estamos sujeitos a passar por isso, que não é só com os outros que acontece, né? Pode acontecer com a gente também, ninguém está imune a isso. Gente, é um livro que eu gostei muito, eu recomendo a leitura. Eu gosto de livro de suspense, pra falar bem a verdade, é o meu gênero preferido, é suspense. Eu já falei isso em um outro vídeo, quem me acompanha, assistiu, já deve saber disso. É um livro assim que a leitura ela fluiu muito bem. A cada momento assim que eu precisava fazer uma pausa, eu ficava agoniada para retomar a leitura, sabe? Porque como eu falei, a cada final de capítulo você fica naquele suspense que você não quer parar, você quer voltar para aquela história e dar continuidade para ver o que vai acontecer, o que vai acontecer a seguir, sabe? Então é um livro que prende bastante a sua atenção, é um livro que me prendeu muito desde a primeira página. Acabou! Chegamos ao final de mais um vídeo aqui no canal, eu espero que vocês tenham gostado. Toda terça e quinta às 19 horas tem vídeo novo aqui no canal pra você. Então se você não é inscrito, se inscreva, ative o sininho pra receber notificações sempre que eu postar um conteúdo novo aqui, tá bom? Gente, vou ficando por aqui. Beijo grande, fica com Deus, até o próximo vídeo. Tchau!